bem-vindos ao nosso encontro. Bom, antes de começar a nossa reflexão da mensagem do Evangelho, eu gostaria de dar alguns avisos. Tem no grupo da Fraternidade, que é a semana de dezembro, que nós vamos encerrar as nossas atividades. Então, no dia 9 vai ser a última sessão de terça-feira desse ano, tá? Normal. No dia 11 vai ser a última sessão de quinta-feira, que é de cirurgia espiritual, vai ser normal, tá? E no final da sessão a gente vai ter o nosso lanche coletivo de Natal e o amigo oculto para quem quiser participar. Geralmente a gente troca livros que compra também para ajudar a casa. Então no dia 11. No dia 12 vai ser a última sessão de sexta-feira de desobsessão. A única sessão que retorna mais cedo é a sessão de desobsessão, que a gente retorna em janeiro, se não me engano, dia 17, mas tem tudo explicadinho no grupo da Fraternidade. E no dia 14, que é domingo, vai ser a nossa visita ao asilo, tá? Isso não tem lá postado, mas aí eu estou falando. 14 de fevereiro? 14 de dezembro é a visita ao asilo, Natal das Vovós, tá? No dia 14, domingo, que a gente sempre faz um Natal, um lanche, é o lanche que a gente faz sempre. E vamos ver uma lembrancinha para elas. Elas gostam muito de comer mais do que ganhar coisa. Verdade. Não, elas brigam. Então a gente vai ver direitinho. Eu estava até vendo uma menina que eu acho que ela faz cupcake no motivo de Natal, que elas gostam. Eu vou ver se a gente consegue levar um cupcakezinho com motivo de Natal. Acho que elas vão gostar, porque elas gostam muito de bolo. O problema são as diabéticas, mas são duas, parece, ou três. Da última vez, uma estava até se sentindo mal, estava com hipoglicemia, mas conseguiram reverter lá a situação, porque as técnicas de enfermagem já sabem como lidar com ela. E o nosso retorno, então, em janeiro, vai ser com a sessão de desobsessão, tá? 2026. Eu acho que é dia 17, mas aí eu vou confirmar direitinho. A nossa rifa, Sortear uma agora. Vamos sortear agora? Agora, o primeiro e o segundo prêmio foi totalmente vendido. Isso. Então, tá lá, deixa eu ver isso. Tem que trazer aqueles númerozinhos. Lembrando da nossa contribuição mensal, tá? Mesmo a gente não retornando a todas as atividades em janeiro, a gente precisa pagar as nossas contas aqui. Então, peço por favor, quem puder, para continuar contribuindo o mês de janeiro, tá? E o mês de dezembro. Carnaval é fevereiro, logo no início, né? Então a gente só retorna à terça-feira, depois do carnaval, tá? Vamos lá? Se estiver esquecendo de alguma coisa, vocês podem falar. A campanha de sócio fala um valor mínimo. O valor mínimo que a gente pede para essa contribuição é de R$25, tá? Mas quem não puder os 25, qualquer quantia é sempre muito bem-vindo. Talvez para o ano aumente um pouquinho de 25 para 30 para a contribuição, tá? Que já está um tempão. Tem a caixinha ali atrás, né, para botar. E tem uma caixinha de doação lá no finalzinho do salão. Em cima da mesa tem uma caixinha para doação. Ano que vem vai ter a campanha, A gente começa logo com a campanha dos enxovais e da cesta básica com alimentos não perecíveis. O primeiro prêmio é o pano de prato, né? Michel, né? O grill e o pano de prato. Esse mini grill, tá? E esse paninho de prato. Esse é o primeiro prêmio. Tá,
Então tem o primeiro prêmio, que é um livro, e o pano de prata, o segundo prêmio. É esse livro aqui e uma capa de tábua de passar. Seu número? É os 2, 3? Se a Luísa estivesse aqui, né? Bruna, vem cá porque você tem que... vai ser melhor. Odete, vem para a mesa. Odete está lá. Ah, está esperando. Ó, primeiro prêmio, tá? Vai ser o pano de prata e um... Pode falar quem é? Pode. Dona Juvina. Ei, dona Oito. Oito é a senhora, Juvina. Parabéns. Eu gosto de pano de prata. Ai, que muito maravilha. Que número foi, Bruno? 8. Número 8. Obrigada. Depois tem que marcar aqui pra gente. Marquei? Ah, então tá. Ó, tô sacudindo bem. Vou me olhar, hein? Número 2, seu Luiz Carlos. Ah, tá vendo? Ele falou meu número 1, 2 e 3. Se deu bem. Já pode empurrar aquela tábua de passar. Eu virei o rosto. Tá vendo? Ela virou. Eu nem olhei. Obrigada, Bruno. Será que dá tempo de fazer mais uma rifa? Tá. Até o final do ano. É, dá, né? Já, ainda falta um mês. Depende Só os o brindes, pessoal né? se coçar um pouco, Só 3 tem reais dois cada um. brindes, só tem 2 brindes na conta, tem doações de brinde aqui. Ah, sim, sim. Vamos ver, né, Odete? Cadê o Odete? Vamos ver mais Uma rifa. brinde. É, tá. Tá? Eu vejo com o Odete. Certo? Acho que... Então, terça-feira a gente pode fazer, então? Pode. Tá. A gente é 3 reais, a gente faz. Vai faltar um mês ainda, dá tempo de passar. Dá tempo. Então, terça-feira tem a próxima. É, dá tempo. Bom, hoje vai ser o capítulo 11. Que hoje é 11 do 11, capítulo 11. Nossa, eu acho que tem tudo a ver. Eu não tinha pensado nisso, 11 do 11. Nem tinha 11 pensado. do 11, capítulo 11. Eu já tinha... Nem tinha pensado nisso, que era hoje Tem era que fazer a 11. cirurgia de catarata, eu não estou enxergando muito bem, não. Mas vou fazer a cirurgia e vou enxergar além. É isso. Fisicamente eu não estou enxergando muito bem, não, mas espiritualmente estou, ó, só Jesus na causa. Leia, você gostaria de ler? Capítulo 11. Sim. Ah, você quer que eu diga o que é? É. Amar o próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo, eu acho que o capítulo... Aqui é a fé e a caridade. E aqui o egoísmo. Você vai ler da onde? Só pra eu saber pra onde direcionar. Vamos refletir um pouquinho sobre o egoísmo, tá? A questão inteira. Peraí. Boa noite a todos. Não trouxe o livro hoje para acompanhar? Isso é um absurdo. Ele sempre me pergunta qual é a página, porque ele acompanha ali no livro dele. Hoje ele não trouxe, então eu tenho que cobrar. Ele vai ficar Sem de querer ser castigo. chato. Vai ficar de No joelho melhor. No meio. Vou ficar de costas. Leia, você pode. Não sei se é muito escuro dali, porque senão você vai ficar de costas pra câmera. Peraí. Deixa eu ver, é muito escuro aí? Filmar, meu Deus. É. Senhor. Tá muito escuro aí? Não. Tá? Ah, então tá. Esse aqui está maior. Ah, então beleza. Bem, é o capítulo 11, o egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, sua força, sua coragem.
Digo, coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois quando o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? E diz aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabe a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos obstáculos que lhe embaraçam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, e para isso é preciso que primeiro o expulseis de vosso coração. Emmanuel, Paris, 1861. Aí tem o item 12, Ana, que eu acho que é algum esclarecimento dos espíritos, que é antes do A Fé e a Caridade. Então pode ler até o final. Até Então aqui, tá, ó. só... tá. Tá bom? Tá, então, é esse que está faltando. Item 12. Se os homens se amassem com mútuo amor, a caridade seria mais bem praticada, mas para isso seria preciso que vos esforçasseis por largar esta couraça que cobre os vossos corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo não se escusava, não repelia aquele que o buscasse, fosse quem fosse. Socorria tanto a mulher adúltera como o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse com isso. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações. Se a caridade reinasse na terra, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria. Ficai bem certos. Começai vós mesmos por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar no que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda justiça, porque a cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que as mais santas afeições serão espezinhadas, em que nem os sagrados laços da família são respeitados. Pascal, Sanz, 1862. Graças a Deus. Acabamos entrando na caridade também.
Não tem tempo. Tudo tá na caridade, tudo nasce na caridade. Fora da caridade Não há salvação. salvação. Verdade. E é sempre. A gente tem que refletir, sempre na mensagem, né? Hoje caiu no posto da caridade, mas sem a caridade a gente não pode caminhar, né? E é muito importante a gente saber refletir na mensagem do Evangelho, porque, infelizmente, nós temos que trabalhar em nós o que nós temos ainda com relação ao egoísmo. Né? A gente fala assim, não, eu já consegui me desprender de muita coisa nessa caminhada. Hoje eu sou bem melhor que ontem, vocês concordam? Nós somos sim, porque nós buscamos, né, nos melhorar, né? E se desprender do egoísmo, eu acho que é uma estrada bem longa, porque nós ainda pensamos no eu primeiro, nas nossas dores, né, no nosso sofrimento. Aí quando a gente se depara com o sofrimento do outro, aí a gente começa a assim, poxa, eu estou sendo um pouquinho egoísta. Esse meu irmão, a dor dele é muito pior do que a minha. Mas para a gente chegar a essa conclusão, leva um tempinho, né? A gente fica lá, porque eu sofro, porque a minha dor é pior do que a do meu irmão, porque a minha família, né, merece um privilégio melhor. Né? A gente pensa assim, ninguém quer ver um filho sofrer, um pai sofrer, né? Um irmão sofrer. A gente quer que aquilo se alivie o mais rápido possível. E para a gente buscar esse entendimento, né, a gente tem que refletir. E tem que ter alguma luz que nos leve a essa reflexão. E essa luz é chamada Jesus. Né? Aí a gente para refletir. Aquele que tem a capacidade de buscar um entendimento e de pedir ajuda, quando a gente pede a ajuda ao alto, né, é uma posição de humildade. Porque tem pessoas que, mesmo sofrendo, elas acham que aquele sofrimento tem que passar de qualquer maneira, sem ter o tempo necessário para a reflexão e entendimento. A gente tem a oportunidade de, no dia a dia, passar por esse tipo de reflexão. Todo mundo tomou conhecimento, mesmo que não tenha ligado a televisão, né? As mídias estão falando daquela mãe, né, que morreu com a criança de 2 anos. E eu estava conversando, porque todo mundo sabe aqui que eu tenho uma clínica, né? E essa clínica é clínica de estética e terapia holística. Então tem tudo de estética e de terapia holística. Não estou fazendo propaganda. Eu só quero compartilhar com vocês que a gente tem na sala de recepção, vamos dizer assim, que é a primeira sala, tem a televisão que eu peço a Deus para não ter que ligar. Mas as clientes pedem para ligar, para ficarem sabendo do que está acontecendo, enfim. E o freguês tem sempre razão, né? E hoje uma cliente chegou na esmalteria, que é a entrada da clínica, pediu para ligar porque ela estava interessadíssima em saber a resolução do caso
né, de uma mãe que foi assassinada na frente do bebê, enfim. E pegaram a pessoa que cometeu esse ato. E ela estava querendo saber o desenrolar da situação e eu, como estava ali presente, vou fechar um pouquinho essa janela que o vento gelado está batendo em mim. Aí por que eu estou falando isso? Porque na situação, né, no fato em si, pegaram o rapaz que cometeu isso e aquilo foi desenrolando, e eu ali em oração para não me contaminar com a situação. E todo mundo querendo vingança, querendo justiça, né? E é interessante como o ser humano está acompanhando. Né? E foi uma coisa realmente, assim, horrível, né? E as pessoas com sede de justiça e de vingança, parece que pegaram ou não pegaram, ou iam pegar, e já estava tudo certo para pegar a mandante do crime. Eu não sei se pegaram, mas ainda não. Mas eu estava vendo como nós somos ainda muito egoístas, né? Porque no final das contas, pelo que eu entendi ali naquele pequeno período que eu fiquei, porque eu logo saí, que a mandante, né, do assassinato foi por causa da criança, né? Que ela queria tomar posse da criança. Enfim, então nós ainda somos capazes de atrocidades, né? Pelo egoísmo, não o egoísmo material da posse, mas o egoísmo no sentimento que a gente ainda traz, né? Eu falo aqui sempre da mochilinha que cada um traz. A mochilinha é o que tem, né, dos nossos erros do passado, daquilo que a gente ainda tem que resgatar. Todos nós trazemos esta mochila nas costas. E quando a gente para refletir se ainda somos capazes, eu acho que a gente tem que parar, se jogar lá no tempo, vir trazendo na nossa consciência aquilo que a gente é capaz de separar da maldade, né? Porque todo mundo condena uma atitude dessa. Mas será que nós ainda somos capazes de tal ato? Muita gente vai pensar, vai refletir e vai dizer, não, de jeito nenhum. Mas já fomos um dia. Nós já fomos um dia. E hoje em dia a gente para porque, através daquilo que nos é ensinado na doutrina, sobre uma lei de atuação para todos nós que erramos e estamos buscando nos melhorar nesta presente encarnação, mas que ainda temos dificuldade de entendimento das nossas emoções. Eu estava pensando de como ainda nós somos egoístas. Eu, por exemplo, estou passando por um momento em que eu tenho que exercitar o perdão de uma forma extrema e absoluta. Estou tentando, mas ainda não consigo. Ainda está muito difícil. Vou perdoar um dia, sim, com certeza. Mas está difícil. Mas eu estou trabalhando isso em mim. Porque não é o outro. Porque cada um de nós vai prestar conta das suas atitudes, pensamentos, palavras e atos.
Então, quando a gente pensa que nós temos que prestar conta das nossas atitudes, pensamentos e atos, a gente começa a trabalhar uma reciclagem e as oportunidades da prática do inverso, né? Se a gente falar na caridade, é muito mais fácil da gente trabalhar. Agora, o egoísmo é fácil? Aí a gente para, né? No nosso ambiente familiar. É muito difícil, gente. É difícil trabalhar o egoísmo. É bom o silêncio, né? Porque a gente está buscando, tá? Adoro esse silêncio. Aí a gente vai no ambiente familiar, nossos filhos, irmãos, pai e mãe. Vamos para a fila do SUS? Não é difícil? Sim. Né, dona Júlia? É, igual. Não sai isso, sai para tanta gente. Aí eu vou levar mais uma reflexãozinha. Sai para todo mundo, menos para mim. Sai para aqueles que têm dinheiro e não sai para aquele que está lá precisando, né? Aí a gente pensa logo no Faustão, mas ele tem um merecimento muito grande. Ele sempre foi uma pessoa que ajudou muito, a muita gente. Aí a gente fala assim, não, tem que sair o meu. Eu estou na fila, né? Por que sai para ele e não sai para mim? O que é isso? Né? Até para a fila da aposentadoria, né? Todo mundo sai primeiro. Por que na minha vez demora a sair? Mas não, é assim mesmo. Mas vai sair, dia sai. Sempre sai. Na hora certa tudo acontece. Mas a gente não pensa assim. É difícil. É muito difícil trabalhar esse egoísmo, né? E quando a gente fala que ele é o oposto da caridade, a gente passa assim. Se é o oposto da caridade e que eu ainda tenho que trabalhar, bota a encarnação nisso. Muitas. Muitas e muitas. Não é, Léia? A Léia está pensando, eu gosto quando a Léia bota música. Ela faz uma carinha de criança, né, Léia? Ela fica pensando, mas não é, Júlia? Verdade. Não é, Zé Luiz? Não é, Bruno? Com certeza. Como é? Eu acho que quando a gente para refletir, busca o silêncio, busca, né, as nossas atitudes, né, que a gente ainda tem muito que trabalhar, isso é muito bom. O silêncio é muito bom, porque você vai buscar na sua mente o que você ainda tem que trabalhar. Certo? Então, é o capítulo 11, o egoísmo. Cheguem em casa, leiam mais um pouco. Todo mundo tem um evangelho, segundo o Espiritismo? Vocês abrem o Eu tenho um desse evangelho? aí, de vez em quando. De vez em quando? Tem o costume do evangelho no ar? Toda terça-feira eu faço. Toda terça-feira. 10h30 da noite. Quem mais tem o costume de fazer o evangelho, o culto do evangelho no ar? Vocês sabem fazer? Eu faço. Não? Quem faz? Eu não faço, não vou mentir. É. As minhas orações, não faço. Eu só leio quando eu estou sentindo necessidade. É egoísmo? Pode ser.
Mas eu faço as minhas preces particulares, vamos dizer assim, sem repetir orações, a não ser, claro, aquelas mais comuns, né, que para mim são as principais, para mim, que é o Pai Nosso, Ave Maria, e o Senhor é meu pastor, né, que é o Salmo. Eu sempre que vou orar, eu faço essas 3 orações, mas não sei se eu sou rebelde, mas as minhas orações são sempre tentativa de conversa com Deus. Eu sei que a resposta dele não é assim ali, né? Eu pergunto, ele responde, mas ele me responde através de acontecimentos, não é? Me responde de diversas formas, sem necessariamente que eu tenha que ouvir, muito embora às vezes eu escute alguma orientação também. Mas eu já tentei fazer evangelho no lar durante um período, depois eu deixei. Quando meu filho ainda estava vivo, a gente fazia de vez em quando, depois eu passei a fazer toda semana, mas a própria circunstância da vida vai, não sei, tirando você daquele ritmo, daquele compromisso com aquele horário de evangelho, e dentre a normativa, vamos dizer, que se tem de evangelho no lar, você tem que escolher um dia na semana, um horário, né? Eu vou explicar que você vai explicar, né? Eu não vou adentrar no assunto porque você vai explicar. Mas eu confesso que realmente não faço. Mas isso não significa, na minha visão parca e ignorante, que eu não esteja tentando a minha conexão com a espiritualidade. Eu acho que estou sempre, mas não nesse ritual, digamos. Mulher, Sim. Eu vou eu falar respondi porque ele me perguntou. rapidinho. Fala. Eu tive o privilégio de receber você na minha casa. Você já fez seus pedidos de evangelho. Sim, sim. Só queria lembrar, não esqueci. Já tem algum tempo, né? Tem, mais ou menos. E eu também tive a oportunidade de reunir algumas pessoas daqui, Edna está aí de testemunha, na minha casa, para nós estudarmos, não era nem para fazer evangelho, né, Edna? Mas aí as pessoas acabam indo cada uma com um objetivo diferente e começa a haver começa a haver alguma coisa, cada um querendo uma coisa diferente, aí acabou, um saiu, o outro não foi mais, o outro começou a reclamar, aquilo que você disse aqui, que a gente sempre reclama do outro, né? E aí acabamos não fazendo mais nada, ficou em suspenso, né? Mas eu acho que o pouco tempo que nós conseguimos fazer as reuniões às quartas-feiras, pelo menos o lanchinho era bom, né? Olha só, o lanchinho. Depois, tem que estudar primeiro, depois... Mas Gente. não era evangelho, era estudo. Era estudo, não era o evangelho, isso que eu estou dizendo. O Era uma forma- evangelho no lar, né? Você estipula um horário e um dia da semana, né? Você pode começar fazendo uma abertura simples de coração, né? Se conectando com a espiritualidade, sorteia ou então segue a sequência do Evangelho, lê um pedacinho, um capítulo, como eu faço aqui às terças-feiras, faz uma leitura, uma reflexão em cima da leitura, faz um agradecimento por estar ali, né, se conectando com a espiritualidade, com seus mentores espirituais, com seus anjos da guarda. E quando você se compromete a um dia da semana, sempre naquele horário, tá? Você faz uma abertura com a espiritualidade. É como se fosse uma igreja. A igreja tem a missa das 7, a missa das 8, mas tem sempre aquele dia da semana que tem esse comprometimento. O que a gente faz aqui? A gente faz em grupo, mas é o Evangelho. Quando eu trago palestrantes de fora, eles estudam aquele ponto, aquele capítulo, e falam sobre amor, sobre caridade, que é dentro do Evangelho. Só que quando a gente se compromete a segunda-feira
às 20 horas. Toda segunda-feira, às 20 horas. Tem que estar especificamente em casa? Não. Em qualquer lugar se faz o Evangelho. Porque quando meu filho estava internado, eu fazia dentro do quarto o Evangelho. Mentalizava um capítulo, né? Porque eu já faço isso há bastante tempo. Me conectava, fazia a minha oração, pedia por ele, que estava ali precisando, por toda a minha família, por todos os meus amigos, né? Pela humanidade inteira, que eu sempre, né, vou expandindo a minha oração para todos que eu conheço, principalmente aqueles que me pedem ajuda. E por incrível que pareça, quando eu estava no hospital com meu filho, eu recebia um monte de pedidos de ajuda. Então, eu entendia que eu tinha que expandir aquele meu momento de oração e conexão com o Pai, com o homem. E assim eu ia fazendo. Então, eu fazia o Evangelho no Lar toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Para se pedir para mudar o dia e o horário, não tem problema nenhum. Porque depois de um certo tempo, eu tive que me readaptar no horário e no dia. E eu fui me readaptando. Hoje em dia eu faço o Evangelho no Lar aos domingos, às 22 horas. Olha, lembrando que tem um roteiro. Foi distribuído aqui pela festa. O roteiro do Evangelho não pequenininho assim. Depois, se precisar, eu posso até reproduzir. Eu acho que tem ainda para a gente reproduzir. Sobre o passe, um sobre o passe, o outro sobre... Eu também tenho. Já teve palestrantes aqui que vieram falar sobre o culto do Evangelho no Lar. Exatamente. Ô, Ana, e um detalhe que eu acho que você falou, por exemplo, que você fazia sozinha no hospital. Isso também é importante, que quando não há outras pessoas, possa só fazer. Não tem problema nenhum. Porque eles vêm, né, e ajudam. E, sabe, quando você mentaliza ali um pedido de ajuda, é uma luz, é um farol que se abre para a espiritualidade. E para toda a sua vizinhança, para o vizinho do prédio, né, para o vizinho ao lado da casa, quem mora em casa. É uma luz que se expande. E, por incrível que pareça, nós estamos precisando muito. Quem não tem o hábito de fazer o Evangelho, o culto do Evangelho no Lar, procurem fazer, porque o momento é muito delicado, né? A gente vai deixando para lá esse momento de oração. Olha só, independente disso, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Muitos devem saber. Há uma corrente espiritual do Dr. Bezerra de Menezes que faz essa visita aos lares na terça-feira, às 20 horas. Sabia não? Vocês sabiam disso? Não sabia. Eu vi qualquer coisa na internet, eu não sei se Não, é isso você há está muitos Pois é, mas eu vi qualquer coisa se referindo a Nunca essa ouvi falar. corrente. Faz a visita, prepara o medicamento, né? Você tem que se abrir para estar nesta corrente, estar com uma roupa clara, estar deitado na cama. Né? Terça às 22. É que você faz um tratamento Terça- à distância. Faz um tratamento. Terça às 22 horas. É. Entendeu? Não, às 20. É, às 20 horas. Ah, 20 horas. Ah, tá. Entendeu? Então, Obrigada. Então a gente tem que se conectar. E o culto do Evangelho no Lar é importantíssimo. Muda muita coisa na vida da gente. Sim. Não, você não pensa que você vai fazer para você, mas quando a gente está ali vibrando com aquela mensagem e depois agradecendo, estando em oração, é maravilhoso. Sim, É com certeza. maravilhoso.
Eu nunca mais deixei de fazer o culto do Evangelho no lar. Eu faço há 5 anos e meio também. Eu fazia na minha casa e depois comecei a fazer na minha mãe. É muito bom mesmo, Sim. que a gente começa a exercitar essa caridade, esquece do egoísmo, esquece da nossa dor, do nosso sofrimento, daquele momento difícil que a gente está passando. Sim. É muito bom mesmo. Verdade. Bom, então por hoje tá bom, né? Eu assisto 2 missas de manhã, 6 horas e 7 horas. Mas fala aí você coisa todinha, desencarnar, e pede pelos irmãos, pela família, pelos colegas, pelos parentes, o que está acontecendo. Sentada no sofá. Aí eu estava lendo esse livro aí, mas aí chegava suadinho de qualquer horário, parecia que é bagulho. Aí eu parei, agora eu assisto a missa. Mas eu tenho um livro desse novo. É, Mas porque quando eu tenho um tempinho, às vezes eu leio umas palavrinhas, mas, mãe, depois aqui, que presta, eu interfone. Aí eu falo assim, não, vou parar. Porque assim desse jeito, mas eu peço com fé, assim, na minha intuição, e rezo. e se, por exemplo, você tiver um caminho, hoje me atrasei, não vai dar para eu chegar em casa na hora do culto do Evangelho no Lar. Mentaliza. Assim, Onde você estiver, você mentaliza como se estivesse na sua casa, com um copinho, coloca um copinho com água, uma garrafinha na hora que você estiver fazendo essa abertura do culto do Evangelho no Lar. Eu nunca coloco garrafa, eu só coloco copo. Mas pode colocar Vou fazer isso. uma garrafa. Eu de família católica, engraçado, né, você vê, eu tinha o hábito quando era criança, eu não, minha família. Todos os dias nós ouvíamos a Ave Maria às 6 horas. E aí tinha essa história do copo todos os dias, mas depois eu realmente, com a questão do espiritismo, eu fui fazendo outras coisas. Hoje eu vejo vídeo que tem alguma mensagem espírita, eu leio alguma coisa, todo dia eu faço alguma coisa, mas não com essa disciplina de sentar para ler o Evangelho, entendeu? No próprio mesmo Rádio Rio de Janeiro, né? Eles têm Sim. às 6 horas, tem aquela oração e tem o culto do Evangelho no Lar. E é tem aquela Ave todos os Maria. dias. Tem aquela Ave Maria que às vezes eu posto no grupo, todos os dias às 18 horas. Isso. Que na realidade sempre tem uma leitura ou do Emmanuel ou de outro espírito. Depois tem uma senhora que faz um texto baseado em fatos da vida cotidiana. E depois tem a prece final. São 3 momentos dentro daquela Ave Maria. Momento da oração. Quem quiser pode acessar na própria internet. Eu acesso e coloco no grupo quando dá tempo, porque é o caso. Eu acho que eu larguei o hábito de fazer qualquer coisa num dia regular, porque eu tinha um dia para ir para o centro, à noite. E antes de vir para cá. E eu trabalhava à noite. De dia eu tinha aula para preparar, enfim. Eu nunca tive assim, podia dizer assim, eu vou ter aquele dia liberado para tal coisa por causa das ocupações. Eu sei que pode parecer uma desculpa, né? E a gente está sempre procurando desculpa para não fazer o que é correto. Mas, quer dizer, eu tento compensar essa falta. E eu não estou falando só para me defender, não. Eu estou falando como um exemplo para que as outras pessoas possam também perceber que mesmo que não estejam, isso na minha visão, mesmo que não estejam fazendo aquilo ali certinho naquele dia marcado, se a pessoa estiver fazendo com a melhor das intenções, em algum dia, em algum momento, e pensando no seu próximo, já está caminhando. Já está caminhando. É por isso que eu vi que foi dia de sábado. Ele leu o Evangelho e veio esse livro aí. Isso que deu essa oração, essa leitura, então dia de sábado nessa mesa aí. Aí depois dá um passo. Que a gente tem que aprender Muito bom, também. tem que aprender, né? Tem. Tem pessoas que estão ali ligadas e vai certo na mesa. Reza, ora, para, desencarnado, encarnado, pede tudo que é bom. Doutor de Menezes bota as garrafas assim em cima da mesa,
E vem elas. O culto do Evangelho no Lar, você pode colocar um copinho com água, Eu pode boto colocar a todo dia lá garrafinha em casa. e depois dar um copinho para cada É. pessoa que tiver ali a sua Não, meu volta. irmão, Já, eu dou pra mim e medicamento. minha filha, a garrafa, assim, 2 garrafinhas dessas, que eu levo daqui para cá, eu encho, boto para importar azulzinho branco, e boto o copinho no meio, um copo desse. Aí quando acaba eu dou. Quando meu irmão estava lá, eu estava aí, fez a muito nervoso, mas o meu outro irmão e a minha irmã, só Jesus, só na igreja, só Deus. Eu falei, Deus está em todo lugar e Deus está olhando para todo mundo. Para ele já está assim, o mundo inteiro. Aí ela fala, ela desfaz. Aí tá, só levando, só meditar. Eu até quando eu ia viajar, eu fazia o culto do Evangelho, me trancava no quarto. Essa disciplina não tem ainda não. De quando viaja eu dou uma esquecida, assim. Dá uma esquecida. Eu rezo tudo quanto eu Mas tudo, né? É assim Eu mesmo. vivia 6 horas. Olha, tem muita encarnação para a gente aprender a ser disciplinado. Só ter fé, né? Mas diminuindo bastante nessa já fica menos pior. Porque a gente, assim, chamou para ir numa festa, todo mundo vai, né? Para comer um bolo, todo mundo vai, mas se lembrar dessa conexão com o alto, já fica mais difícil. Né? Verdade. A gente tem aquela obrigação, porque eu não acho que seja obrigação. Quando eu lembro, assim, do Mestre Jesus na sua caminhada, né, que ele ia nas aldeias e conversava com um, conversava com o outro, e trabalhava a consciência de uma forma tão positiva que ele transformava as pessoas por onde ele passava. Mas um espírito de luz, né, um espírito que só encaminhar e tocar e olhar é diferente, né? O que ele nos ensinou, né? O que a gente pode aproveitar o máximo na nossa caminhada. Então, quando você tem a oportunidade de estar na sua casa, de fazer essa conexão, e naquele momento em que você está fazendo o Evangelho no Lar, você lembrar das pessoas que realmente estão passando por um momento difícil e que você pode orar naquele momento, pedir, né, a intercessão do alto, para que aquela ajuda chegue para aquele irmão que está doente, que está internado, que está passando por dificuldade, que está no momento, né, de turbulência mental, né, que a gente tem as enfermidades que levam o ser humano a isso. Poxa, eu acho isso maravilhoso, porque você para de pensar nas suas dificuldades e pensa na dificuldade do outro, você tira um momento, né, porque a gente... É mais fácil você pedir ajuda para aquele momento que você está passando do que pedir e pensar no outro. Então, o Evangelho no Lar, o culto do Evangelho no Lar, ele te dá essa abrangência e você passa a trabalhar muito mais. Isso é mediunidade? Não sei, mas é o exercício. É um exercício que a gente tem que passar a fazer. E os nossos mentores espirituais, os nossos guias, eles ficam muito mais satisfeitos, com certeza, porque tem uma energia maior que eles podem ajudar. Poxa, ele está pensando no outro irmão. Aí eles entram entre eles em conexão com os nossos mentores espirituais, com nossos anjos da guarda, com os anjos da guarda daquele que você está pedindo ajuda. Então isso é interessante a gente passar a se conectar desta forma para ajudar os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Mas você pode fazer oração para desencarnado em casa? Para desencarnado? É, sempre. Sabe o que é a oração para os desencarnados? É você se conectar. Hoje mesmo, se o meu marido estivesse vivo, ele estaria fazendo aniversário. O meu primeiro pensamento de manhã foi para ele.
em agradecimento por ter tido a oportunidade de estar com ele. Fiquei 40 anos, né, com ele, por tudo que ele, né, representou na minha caminhada aqui. Isso é uma oração, né, para desencarnado. Aí, automaticamente eu fui lembrando da minha mãe, da minha sogra, do meu sogro, e fui mandando aquela vibração. O pensamento, o que é? É a conexão com o plano espiritual, não só com os nossos mentores, com os nossos anjos, com os nossos antepassados também, com aqueles que tiveram a oportunidade de estar conosco também. E eu lembro com alegria, né? A mesma alegria quando nasce uma criança, que fica todo mundo feliz, é o mesmo pensamento para os desencarnados, porque eles captam na mesma hora. Na mesma hora o pensamento vai lá. Se eles não tiverem, né, o merecimento de vir com o bônus nos visitar, eles recebem o nosso pensamento. No nosso lar, né, passa, quem lê o livro, né? André Luiz, quando ele recebe o pensamento, né, daquela irmãzinha em agradecimento. É a mesma coisa. A gente tem que aprender a aproveitar mais os nossos momentos e as nossas possibilidade, não saiu do jeito de ajudar o outro no plano espiritual. Eu fico pensando nessa mãezinha, através da notícia que eu tive hoje, né, dessa mãe que passou para o plano espiritual e deixou aquela criança. Eu acho que vai ser muito difícil dela soltar, se desvencilhar dessa energia, ainda mais com todo mundo pensando e vibrando, né? Vai ser difícil. No capítulo, no Evangelho, tem aquele capítulo final das preces e tem a prece para desencarnados. Para desencarnados, espíritos endurecidos, pessoas que acabaram de, né, passar para outro plano. É o último, não é o capítulo das preces? É o último. 27, É. Eu acho que é o capítulo 27. Tem uma dúvida, é verdade que, assim, já ouvi falar que em datas festivas, tipo aniversário da pessoa, o Arthur também faria aniversário se estivesse vivo amanhã, né? E eu já ouvi falar que eles visitam a gente, eu não sei se isso é verdade, se tiver merecimento também, né? Se tiver merecimento, aí cada caso é um caso, né? Se já estiver podendo, depende do caminho, né, que já tem. Depende. Porque eles recebem bônus também para visitar. E visitam acompanhados de outros espíritos. Ah, sim. Para chegar, né? Depende. Sim. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Mas, geralmente, dependendo... Há espíritos que vêm até bem cedo, com pouco tempo, e outros que já demoram mais, né? Porque a ligação é o pensamento. Pois é. Se você pensar, eles recebem. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o nosso pensamento. Pensar em momentos bons, não os momentos Porque ruins. tem momentos bons, momentos ruins, né? Se o seu pensamento de saudade é um pensamento saudável, a saudade saudável, Sim. né? Faz bem, porque você se sente bem, você pensa naquela alegria, naqueles momentos bons e envia como, né? Tudo é energia. Verdade. Ele vai receber esse pensamento de uma forma positiva. Agora, se você está pesaroso, não tem jeito. Ah, porque você foi, porque você me deixou. Agora... Isso eu não faço. Aí não vai. Sim. Então é bom a gente sempre reciclar os nossos pensamentos. Sempre. Certo? Certo. Vamos à nossa segunda parte? Vamos.